Olá, sejam bem-vindos à terceira aula do curso Teatro Brasileiro – Práticas que Contam Sua História. Nessa aula vamos falar de Martins Pena e da comédia de costumes. Martins Pena nasceu no Rio de Janeiro em 5 de novembro de 1815 e ele estudou de tudo, de comércio e arquitetura a idiomas, música e muitas outras áreas. De 1846 a 1847, ele fez crítica teatral como folhetinista do Jornal do Comércio, mas foi como teatrólogo a sua principal contribuição para a literatura brasileira. E ele nos deixou com 30 peças, o que é um número muito impressionante, ainda mais quando se sabe que ele faleceu com 33 anos de idade. E antes de falar mais sobre Martins Pena e algumas das suas obras, vamos contextualizar um pouquinho tudo o que estava acontecendo até aqui. Brasil recém-independente, muitos teatros sendo construídos e, com isso, muitas companhias surgindo e muitas peças sendo apresentadas. Vimos na aula anterior que, até então, somente João Caetano tinha se arriscado a levar algum tipo de brasilidade para suas peças. Todas as outras montagens eram de textos estrangeiros traduzidos ou peças portuguesas. E mesmo João Caetano e Gonçalves Magalhães ambientavam suas peças em outros países. Mas no mesmo ano que João Caetano estreou a tragédia Antônio José ou O Poeta e a Inquisição, que vimos na aula passada, Martins Pena estreou com a comédia Juiz de Paz na Roça. E aí, o teatro brasileiro agora representa as duas máscaras teatrais, a tragédia e a comédia. Para quem não sabia, o símbolo do teatro, as duas máscaras, uma feliz e uma triste, representam a tragédia e a comédia. E sobre isso, é legal ressaltar que, apesar da comédia ter surgido na Grécia, no mesmo ambiente que a tragédia, ela sempre foi considerada um gênero inferior, baixo. Talvez porque sempre representou a pessoa comum, o cotidiano, além de caricaturizar figuras públicas, famosos, membros da elite, ou por entreter e fazer rir com coisas naturais, tipo dor de barriga e pum. A própria poética de Aristóteles, que é referência até os dias de hoje, trata muito mais da tragédia do que da comédia. E o pouco que se fala da comédia é mais ou menos assim, vou ler um trechinho. A comédia é, como já dissemos, a imitação de maus costumes, mas não de todos os vícios. Ela só imita aquela parte do ignomioso que é o ridículo. O ridículo reside num defeito ou numa tara que não apresenta caráter doloroso ou corruptor. Tal é, por exemplo, o caso da máscara cômica, feia e disforme, que não é causa de sofrimento. Grande parte da valorização em relação ao drama é justamente porque no drama a personagem sofre, pensa nesse sofrimento e é afetada por ele. A personagem sente culpa, dor, quer vingança. A comédia, muitas vezes, não se aprofunda no sentimento. Mas, no Brasil, a comédia sempre foi sucesso. Talvez justamente por representar empregados, distorcer hierarquias, dar poder para os que não costumam ter. E mesmo antes de Martins Pena fazer comédias brasileiras, as comédias estrangeiras e os números cômicos nos entremeses, por exemplo, já atraíam o público, mesmo não sendo a atração principal. Entremeses, para vocês se familiarizarem, eram peças curtas de um único ato apresentadas entre os atos ou no intervalo da programação principal. Então estava lá acontecendo a obra dramática, né, a ópera, o concerto, e nos intervalos tinha uma cena cômica. E essas cenas eram burlescas, então elas tinham o intuito de causar riso mesmo. E aconteciam muitos entremeses, principalmente nas casas de ópera que vimos na segunda aula. Mesmo antes das casas de ópera, nas peças mais religiosas, a figura cômica caricaturizada sempre existiu e geralmente antes era representando o diabo e ela fazia muito sucesso. É engraçado porque colocavam o diabo como essa figura cômica e caricaturizada para fazer ridículo dele. Só que as pessoas gostavam muito. Então, a gente via pessoas indo na igreja muitas vezes só para assistir o diabo. Fora dos entremeses, as peças de mulher, por exemplo, eram representadas também. Tanto que, com certeza, mulher foi uma das influências de Martins Pena, que acabou sendo considerado mulher brasileiro. Mulher foi um dramaturgo, ator, encenador francês, que com as suas peças ele criticava os costumes da época.
Já vimos então qual caminho Martins Pena seguiu, certo? Nas referências tem um vídeo de pesquisadores falando mais sobre Martins Pena, se vocês quiserem se aprofundar. Mas continuando, o que tanto Martins Pena tinha para mostrar? Um exemplo básico são as cenas contendo pessoas escravizadas da forma que acontecia naturalmente no cotidiano, o que não agradava muito à elite. A elite gostava de ocultar essa parte da história, e mesmo tendo pessoas escravizadas por toda parte naquela época. Até mesmo antes de ir para o palco principal, quando ele fazia os entremeses, ele estava observando tudo de novo que acontecia, e aí, quase em tempo real, ele levava para o palco em forma de cena o que ele observava. Eu achei interessante uma comparação feita em um artigo, que também está nas referências, do Martins Pena com o trabalho feito pelo pintor Debré. Debré veio para o Brasil em 1816 como pintor de história, para fundar a Escola de Artes e Ciências e Ofícios do Rio de Janeiro. E ele acabou deixando um grande acervo de cenas cotidianas do Rio de Janeiro oitocentista. Então você pode saber mais sobre ele através das referências lá, como eu disse. Eles compararam Martins Pena e Debré com esse aspecto de observar muito bem o cotidiano da forma como ele era e retratar isso em suas obras. Agora vamos ver um pouquinho sobre a primeira comédia brasileira? Em Juiz de Paz na Roça, desde o início da peça, percebe-se a dificuldade da vida rural com o casal Manuel João e Maria da Rosa, frequentemente lamentando a escassez de comida para sustentar a família. Eles precisam de recursos para o casamento da filha Aninha e para comprar para ela uma escrava. No entanto, eles mal conseguem alimentar o seu próprio escravo. Enquanto isso, Aninha e José da Fonseca, seu amante, mantêm um romance secreto, sonhando em escapar da pobreza rural, mesmo que isso signifique desafiar a autoridade dos pais e buscar uma vida melhor na recém-estabelecida corte do Rio de Janeiro. José da Fonseca espera encontrar emprego na polícia para garantir um futuro digno para sua amada. A corte é vista como um lugar de diversão, com teatros e circos. A trama avança quando um escrivão aparece com uma intimação do juiz de paz, ordenando que Manuel João, pai de Aninha, leve um recruta para lutar na guerra. Essa guerra é em referência à Guerra dos Farrapos, que estava acontecendo no sul do país. Apesar de não querer, Manuel João acaba concordando, porque ele foi ameaçado de prisão pelo escrivão. Mais tarde, o juiz de paz sugere que o recruta seja mantido na casa de Manuel João, já que é tarde demais para levá-lo à cidade e não tem uma cadeia no povoado. Surpreendentemente, o recruta é José da Fonseca, o amante de Aninha. Aninha e José aproveitam que os dois acabaram na mesma casa, e fogem para se casar. Quando seus pais descobrem, decidem convencer o juiz de paz a dispensar José do serviço militar agora que ele é casado. O juiz concorda e oferece sua casa para a celebração do casamento. Bom, com essa trama simples, Martins Pena mostra, através da figura do juiz de paz, dos moradores rurais, pobres, o contraste de níveis sociais. Mostra, através de Aninha e sua mãe, a posição da mulher na sociedade patriarcal. Como a posse de uma pessoa escravizada era almejada e era símbolo de status. Mostra relações de poder. Tudo isso através do humor causado pelas situações atrapalhadas, das intrigas, das confusões, que vão aí do início até o fim da peça. Décio de Almeida Prado, que é um pesquisador frequente na bibliografia dessas aulas, ele afirma que Martins Pena dividiu o Brasil em diversos Brasis que coexistem, o da corte, o da roça e o do sertão. Juiz de Paz na Roça é uma peça montada até hoje, principalmente por escolas de teatro. Então, se você quiser assistir, vale fazer uma busca rápida para ver se essa peça está em cartaz em algum lugar. Agora, vocês se lembram que no início da aula eu disse que Martins Pena também escrevia para o Jornal do Comércio, né? Esse jornal, entre 1846 e 1847, Pena foi o folhetinista criador da rubrica de folhetins teatrais intitulada Semana Lírica. Nesses folhetins, por ter um toque mais pessoal, Martins Pena dava muitas opiniões sobre o que ele estava achando tecnicamente das peças apresentadas, das atuações, de tudo. E é muito interessante ver esses relatos para entender mais em que pé estava o teatro brasileiro no seu início. As pesquisadoras Vila Areas e Priscila Gimenez se debruçaram sobre esses folhetins e ressaltaram aspectos muito interessantes da sua pesquisa. Areas ressalta a versatilidade de Martins Pena. Ele falava com propriedade de espetáculos lírico-dramáticos, abordando nos seus diversos aspectos da ópera, desde os seus elementos técnicos até as complexas dinâmicas políticas envolvidas na construção de reputações artísticas. Então,
Sim, desde antigamente já tinha isso. Ele discute temas como a construção da fama através da imprensa, a influência de claques e greves e as relações do teatro com as outras esferas sociais. Além disso, são analisadas questões relacionadas à administração dos teatros, aos desafios enfrentados pelas companhias em relação aos cantores, orquestras, coros, as crises e polêmicas que surgiam, especialmente no Teatro de São Pedro, onde a Companhia Lírica Italiana se destacou. Mas ele falava mais e com ainda mais repertório do teatro especificamente, apesar de saber um pouco de tudo. Segundo a pesquisadora Priscila Gimenez, ao contrário do público comum que vai no teatro apenas para se divertir e socializar, ele desempenhava o papel de um espectador ideal. Ele é capaz de analisar, julgar e avaliar todos os aspectos dos espetáculos, destacando questões que precisam ser melhoradas na cena lírica e na estrutura teatral. Além disso, ele costuma expressar suas críticas de forma irreverente, próxima do leitor, e aí dando um toquezinho de humor e ironia. Mesmo quando suas críticas eram afiadas, elas são moldadas por um estilo que brinca com a realidade, com a ficção, com o intuito de fazer o teatro nacional melhorar e crescer. Vimos aí agora mais um nome importante para a prática teatral na nossa história. Antes de encerrá-la, eu quero trazer brevemente mais um nome que, por mais que eu esteja falando menos que os outros, ele não é menos importante. Ele é o Arthur Azevedo. Eu vou falar dele e do teatro de revista, respectivamente. Nascido em São Luís, Maranhão, em 1855, seguindo na linha do humor e das formas de teatro populares, Arthur Azevedo fica conhecido principalmente pelo teatro de revista, que é um gênero que surgiu na França e continha números musicais muito marcantes e bem trabalhados. E ele se popularizou por toda a Europa, foi ganhando modificações, até que chegou no Brasil como modelo português, que dava mais ênfase na caricatura pessoal, onde focava mais na consciência social e política, mais do que nos números musicais, como acontecia no resto da Europa. Independente das mudanças estéticas, o teatro de revista, como o nome diz, ele mostrava os acontecimentos principais do ano. A revista de ano ficou muito popular no Brasil através do Arthur Azevedo, que conseguia falar com a camada mais popular da sociedade e também com a mais letrada e nobre. Ele falava com esses dois públicos. Ele escreveu 19 revistas e se tornou o principal escritor do gênero nas 2 últimas décadas do século XIX. E essa foi uma fase de mudanças muito rápidas e significativas. Arthur Azevedo conseguiu escrever sobre a corte e a capital federal. Então, 2 mundos completamente diferentes aí. O professor Antônio Martins de Araújo, no artigo intitulado Arthur Azevedo, Homo Políticos, cita: as revistas de ano, do mais carioca dos escritores maranhenses, não perdoam as roubalheiras oficiais, a exploração estrangeira, a falsa moral, em suma, as mazelas de uma sociedade em processo de estruturação. Mas também não regateiam os aplausos aos amantes da justiça e da ética. A apoteose final da revista Cocota, 1884, homenageia, ao som do hino nacional, nossas províncias pioneiras na libertação dos escravos, Amazonas, Ceará e Rio Grande do Sul. Vamos ver um pouco sobre as suas obras mais famosas, então, A Capital Federal e O Mambembe. Em A Capital Federal, escrita em 1897, pode ser caracterizada como uma comédia opereta de costumes brasileiros. Ela não é uma revista de ano. Nela, Arthur Azevedo explora as diferenças da vida urbana e rural, como Eusébio, um fazendeiro do interior de Minas Gerais, vai ao Rio de Janeiro com sua família em busca de Gouveia, que havia prometido se casar com Quinota, filha de Eusébio, quando esteve em São João do Sabará, passando-se por caixeiro viajante. No entanto, Gouveia fugiu para a capital federal sem cumprir a promessa. No Rio de Janeiro, Gouveia se tornou um jogador compulsivo. A princípio, a família de Eusébio se hospeda no grande hotel da capital federal. Depois se muda para uma casa. Eles ficam impressionados com o caos da cidade grande e suas tentações sexuais e com a supervalorização dada pela sociedade carioca à cultura francesa. Entre amores e desamores e confusões, eles acabam voltando para a roça, afirmando que é de lá que vem o verdadeiro progresso do Brasil República. Mais uma trama aí de fácil entendimento e que mostra como eram as coisas na época. Uma outra obra dele é O Mambembe. Escrita em 1904, a peça conta a saga de uma trupe teatral que viaja pelo interior do Brasil enfrentando todo tipo de dificuldade
para realizar seus espetáculos e atrair o público. A peça apresenta um enredo centrado nas personagens Laudelina, mocinha que deseja ser atriz, e Frazão, o empresário do grupo Mambembe. Ela possui as características do gênero burleta, porque traz traços de operetas, revista de ano e comédias de costumes. Vou ler para vocês uma crítica feita no Jornal do Brasil sobre a peça, o Mambembe. Uma peça nacional que não era revista, anunciava anteontem o cartaz do Apolo. Era um acontecimento, nada menos que isso. O feito, um acontecimento quase inacreditável. A peça é magnífica como observação e reprodução de tipos de costumes, e o fio que a conduz, interessante, capaz de prender a atenção sem fatigar o espectador. Todas as cenas são de uma flagrante verdade. Todo diálogo é característico. Depois de uma grande simplicidade, quase uma ingenuidade em tudo aquilo. A burleta não tem uma escabrosidade, um dito de mau gosto sequer. Talvez possam achar um bocadinho longa, mas isso não se achará quando a representação estiver mais certa, mais correntia, coisa que nos nossos teatros não se consegue mais obter em uma première. Assim, o Mambembe é um trabalho de valor, que merece ser aplaudido, que tem direito aos louvores, à crítica, ao auxílio do público. Depois dessa crítica tão positiva sobre o Mambembe, encerro essa aula. Lembro vocês que todas as referências estão no material em PDF e eu vejo vocês na próxima aula ou no nosso grupo. Oi de novo! Eu vim do futuro porque quando eu estava editando essa aula eu senti falta de mostrar para vocês um pouquinho de como ficou o teatro de revista depois desse início que eu contextualizei para vocês. Porque ele mudou um pouco, teve tipo uma segunda fase, que era uma fase que vocês conhecem muita gente que veio do teatro de revista, vocês conhecem referências dessa fase. Essa fase foi depois para a televisão. Ela provavelmente acabou no teatro por causa da televisão, mas a televisão emprestou muito das influências do teatro de revista, fase 2, para os seus programas, enfim. E ninguém melhor para falar sobre essa fase do que Dercy Gonçalves, ela que foi vedete e que estreou sua carreira com o teatro de revista. O teatro de revista. Eu vou dar uma longa volta ao passado, para o local onde eu comecei. Primeiro como cantora, e depois como comediante, caricata, tudo. A minha querida Praça Tiradentes. Berço do verdadeiro teatro popular do Brasil. Um teatro sem pretensões, ao alcance do povo, e que tinha muito prazer em assistir os quadros cômicos, no meio dos números musicais, onde as coristas era a grande provocação. Era o chamado gênero livre, pornográfico, dava um trabalhão à censura, que estava ali sempre presente nos camarotes. Principalmente quando a crítica era aos políticos. E isso era um prato cheio dos cômicos. Sabe que o presidente da República, Getúlio Vargas, foi assistir 2 vezes, porque havia uma crítica, uma imitação dele feita pelo Pedro Dias, grande ator comediante. Porque olha, até o Walter Pinto inaugurar a era das revistas luxuosas, pouco antes da Segunda Guerra, mais ou menos, era tudo pobre, roupa, cenário, era tudo improvisado. Não tinha figurinista, não tinha porra nenhuma. Mas era ali que a gente aprendia a se comunicar com o público. Era ali. Hoje se fala em romper a barreira entre o palco e a plateia. Rosa? Para mim ela nunca existiu. O gênero teatro de revista, né, está dentro do teatro popular musicado, que incluía as burletas, as revistas, as operetas, os vaudevilles, ou seja, existia uma intensa produção de teatro popular musicado no Brasil
desde o final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Isso começou com as companhias portuguesas que trouxeram o teatro de revista para o Brasil, a chamada Revista de Ano.